Obrigado, gente. Beijão no coração de vocês. Deus abençoe todos vocês. Senta o dedo aí. Vamos vencer, vamos divulgar o Evangelho, vamos ganhar almas para o reino dos céus. Então eu falava sobre erros que não são cometidos, que não são ensinados na igreja, cometidos por grandes homens de Deus, e no final você irá compreender o que tem a ver com saúde mental, pois o assunto é saúde mental. Então eu falava sobre Samuel, que ninguém prega. Os pregadores pregam que Samuel foi um grande homem de Deus, e eu não vou dizer que não, tanto é que ele está na Bíblia. Mas os erros de Samuel, eu nunca vi ninguém relatar os erros de Samuel. Então eu falava que o Samuel ele foi criado com o sacerdote Eli, que ele era fruto de um milagre da Ana, que não podia engravidar, que Elcana era o seu esposo e tinha outra mulher chamada Penina que debochava da Ana porque ela dava filhos a Elcana, e o Elcana, ele de certa forma ele tentava consolar a Ana, e ele dizia para ela: não te sou eu melhor do que 1000 filhos. Ele tentava de tudo que é jeito, ele amava a Ana, mas Ana queria bebê. E teve bebê, teve filhos. Depois de Samuel teve filhos. Até que Deus se compadeceu da Ana, ela em prantos, chorando no templo. Foi confundida como bêbada. E Deus permitiu que o Samuel nascesse. E Samuel era tipo Sansão, ele era um nazireu de Deus. Ele era uma promessa, ele era um pedido. Diferente do Sansão. O Sansão foi uma opção de Deus porque os filisteus estavam massacrando o povo de Deus. Então Deus teve que levantar um juiz ali, porque ele não achou na terra alguém que fosse botar freio neles lá, e Deus permitiu que o Sansão viesse para... Nem o pai de Sansão entendia, porque quando Sansão foi pegar a mulher de outra tribo, ele disse: mas tem cheio de mulher aqui, tu vai lá pegar lá dos filisteus lá. E a Bíblia diz, você pode procurar em Juízes 13, isso aí que eu estou dizendo. Não é ensinado nas igrejas também. A Bíblia diz que Deus procurava a ocasião, e Deus procura a ocasião até o dia de hoje, hein? Não brinque que essa parte não foi abolida, hein? Deus procurava a ocasião contra os filisteus, porque eles estavam massacrando o povo de Deus. E Deus olhou e disse: esses homenzinhos aí de Deus não tá brabo por causa deles, como diz o gaúcho, tá brabo por causa deles. Bom, tem que levantar um macho aí. E levantou Sansão. E o Sansão começou muito bem, mas no final não cuidou da mente. Bom, então prossigamos aqui. Então Samuel também era um plano de Deus. Por quê? Porque a sua mãe Ana não podia engravidar. E entregou no templo para Eli criar, e Samuel viu todos os erros dos filhos de Eli ali. E deixou seus filhos desviar-se para a avareza, a ponto que chegou que o povo de Israel, por causa dos filhos de Samuel, você pode ver em 1 Samuel capítulo 8, vocês que me acompanham desde o começo aqui sabem que eu deixo a Bíblia aqui, mas eu não procuro, porque são ensinamentos, e se eu ficar usando a Bíblia e lendo, vai se tornar uma pregação, e eu preciso orientá-los, mostrar o que as congregações não estão mostrando. Então, foram lá e disseram: nos dá um rei, teus filhos se desviam para a avareza, que é a raiz de todo mal, saúde mental. A avareza é saúde mental. Então, o que o Adolf Hitler queria? Dominar, acabar com os judeus, dominar, criar uma raça única. Saúde mental. O cara era um louco, com a mente completamente debilitada. E se ele tivesse a palavra de Deus, seria uma mente sadia. Então, teus filhos se desviam para a avareza. Já tinha o Ofni e o Finés, que eram filhos do sacerdote ali, que fizeram só caca. E o povo estava ressabiado. Sabia da história do Ofni e o Finés. De novo, agora os filhos de Samuel, mas por favor, foram lá, nós queremos um rei. Pior que tá não vai ficar. Vocês nunca ouviram esse ditado? Pior que tá não vai ficar, e às vezes fica. E aí o Samuel pegou e foi diante de Deus: o povo pede um rei. E aí Deus disse: não é a minha vontade, mas como eles querem, dá para eles. Mas esse rei vai ser assim, vai mandar os filhos deles para a guerra, vai taxar mais impostos neles aí, já avisa eles, mas se eles querem eu vou dar.
e escolheu Saul. Os pregadores dizem que Saul não foi escolhido por Deus, vi muitos pregadores. Saul foi escolhido por Deus, tanto é que ele começou a perseguir Davi por inveja, saúde mental. Inveja é saúde mental. E Davi teve a oportunidade para matar ele e disse: não tocarei eu no ungido do Senhor. Tem que ler a Bíblia, pregador. Então, teve a oportunidade, mas não matou Saul. Por quê? Porque ele foi escolhido por Deus. E o que aconteceu? Então Deus escolheu, e aí que eu estava falando, que os erros de Samuel que não são pregados. Primeiro erro de Samuel, saúde mental. Quer ver? Naquela época as brigas, as lutas eram físicas, povo contra povo, rei contra rei. Como eu havia falado, Deus mandou terminar com os filisteus. Tá? E o que aconteceu? Ia ter batalha. E o profeta tinha que estar ali para dar a bênção para o povo, para abençoar, para preparar o povo para a batalha. Saúde mental. E o que aconteceu? Samuel se atrasou. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade é saúde mental. Deixou de fazer aquilo que tinha que fazer, ou seja, atrasou. E o que aconteceu? Samuel, que não era Saul, que não era profeta, teve que fazer as vezes do irresponsável do Samuel, que se atrasou. Por quê? Porque ele viu que ele ia perder a batalha. Ele chamou lá o povo, pegou o bezerro cevado lá e foi para o altar e sacrificou ele. Ele era a autoridade ali. Não é fácil tocar com a pressão do povo, gritando lá e querendo e vendo que as coisas não vão acontecer, vendo que a bênção não ia chegar, porque o Samuel ali representava a bênção. Não tem bênção para nós. E a pressão em cima dele, ele foi e sacrificou. Mas a Bíblia diz que ele terminou de sacrificar e Samuel chegou. O que tu fez? Que sacrifício é esse? Eu vi que o Senhor se atrasou, que o Senhor não vinha, e eu vi que o povo se alongava de mim, ou seja, o povo estava fugindo, estava com medo da batalha, porque as lutas eram físicas, porque não tinham bênção. E entrar na batalha sem a bênção do Senhor contra o povo pagão, ia entrar igual o povo pagão, ia perder a batalha. Eu vi que o povo estava me abandonando, eu me forcei, Saul disse. E aí? Por quê? Porque Samuel foi responsável, saúde mental. E o que aconteceu com Saul? Ansiedade. Ansiedade e falta de confiança em Deus. Deveria de confiar. Só aí nós vimos 3 pontos da mente que atrapalham a nossa vida. Irresponsabilidade, ansiedade, que trouxe a precipitação de fazer aquilo que ele não deveria. Do Samuel, no caso. Do Saul, no caso. Irresponsabilidade do Samuel e ansiedade do Saul. Tudo isso é saúde mental. Então, assim, são erros que não são ensinados. Samuel abusou nos erros. E o que aconteceu? Saul não foi um bom rei e acabou perdendo seu reinado. E Saul cometeu menos erros do que Davi. Davi cometeu adultério, cometeu assassinato, como já aprendemos, e Davi fez um censo não autorizado por Deus, demonstrando falta de confiança em Deus, saúde mental. Não confiou, agiu como homem natural. Fez um censo para saber quantos guerreiros tinha e desagradou a Deus, e foram mortos, se não me falha a memória, 120 mil guerreiros dele. Ele perdeu numa batalha, 120 mil homens mortos por causa da irresponsabilidade de Davi. E era o homem segundo o coração de Deus. A diferença é que Davi se humilhava e buscava. Sansão não quis se humilhar e Saul arrumava desculpa. Saúde mental. Tem que ter caráter. Caráter faz parte da saúde mental. Venceremos!